our important parts. Welcome to the English class. Thank you for being here. Obrigada, né, por estarem aqui. Thank you so much. And let's get started here. Vamos começar aqui. And I will share my screen. Compartilhar. This one I can close. Yes, here we go. I'm going to share this and then I change. Okay, guys, so today is July 2nd. We have our English for specific purposes, physics teacher's license. And I want to remind you of our asynchronous activity that I postponed for today, which is the draft for your final presentation, que seria rascunho da sua apresentação final. Eu recebi da Denise também. E eu não vi. Tu conseguiu postar, Sandro? I haven't seen, I'm sorry. Eu enviei pela... Yeah! Tá. Agora fechou, então. Eu acho que eu mandei pelo Mandou. Siga também, professora. Mandou, Olivia. Inclusive, o teu era o único na outra aula, daí eu comentei bastante o teu. Ai, eu perdi. It's okay, depois tu olha o vídeo lá. It's totally fine, ok? Agora que fechou também, eu vou dar um feedback para vocês. Fechou, não fecha hoje, né? E a Denise me mandou por e-mail e a Emanuele tá com uma situação, então tá tudo bem. We are okay with this part here. É bem importante eu ver o que vocês estão pensando para eu poder ajudar para o trabalho final. So here we have a list of resources that we comment last class. A gente foi fazendo uma lista assim de recursos, resources that might be useful for you, que pode ser útil para vocês, para disponibilizar o seu final project, organizar o seu final project, right? E daí até a gente comentou que, por exemplo, o Prezi agora é pago, né? Daí eu comecei a pesquisar um pouquinho para ver o Prezi, por exemplo, se vocês entrarem com o domínio do IFSC e selecionar que vocês vão usar para a área da educação, vocês ainda conseguem usar também. Talvez não tudo, porque eles têm coisas pagas e coisas livres, mas vocês conseguem usar. Para quem está interessado em fazer a digital book, como se fosse um livro digital que a gente vai virando as páginas e vai vendo o que tem no conteúdo de vocês, eu pesquisei junto com colegas o que eles têm usado. E esse aqui, Story Jumper, is a good resource, according to a colleague of mine. So I added it here and I put a note on the side. Eu coloquei uma anotaçãozinha do lado. O que é esse recurso aqui? O que a gente falou que pode ajudar vocês, tá? The others, os outros, a gente tinha comentado já um pouquinho na outra aula. Eu só adicionei aqui para que pode servir, dependendo como vocês vão fazer o trabalho final. If you're going to make a video or slides, vocês vão fazer slides com animação, ou algum vídeo, ou um mural digital, ou um livro digital. That's up to you then, okay? Yeah, I think that's it about that. So we can start our activity for today. All right. Have you used Kahoot before? Are you familiar with Kahoot? Have you played Kahoot? Who knows Kahoot? Já devem ter escutado falar ou até utilizado. I know that there was a teacher that in the first semester of 2019 that used a lot of Kahoot in the classes. A lot of games. Mm-hmm. Probably Christiane. I don't know, maybe. It's just a guess.
The other people know Kahoot? Não conheço, professora. Não, Olivia? Ok. Não. Cris, Eu Sandra, já Denise, vi. Gabriela. Eu já joguei, mas daí era em outra disciplina na UF, daí não era aqui mesmo. Ok, Gabi. Esse nome não me é estranho. Talvez eu já tenha jogado e não tenha ligado o nome. Tá. Yes, Sandra. You know, Chris? Yes, we have a course in we have a course that the name was technology of communication technology. I don't know how I say this in English, but we have to create a class with Kahoot. Oh, good. Okay. Ok. All right. Yeah, it's for interactive online games. And you can use it to review content. So you can use for vocabulary in the area of physics or some content, ou algum conteúdo que vocês trabalharam, como professores eu tô falando, né? Para revisar. E os alunos fazem um login, colocam um PIN number, um código do seu jogo, do jogo desse ou dessa professora, e todo mundo joga ao mesmo tempo, daí aparece um rank depois, é bem divertido, geralmente as pessoas gostam, se divertem. Joguei, agora eu lembrei, joguei. Lembrou? Ok. Lembrei, jogamos. So, what we're going to do is, we are going to see some activities here to prepare us for the Kahoot game. So we're going to study the vocabulary, to study the potential words that we're going to see there. So we're going to do these activities. They are preparatory activities for the game. Tá? Então, essas atividades que a gente vai fazer hoje, elas são mais preparatórias para o jogo. Por quê? Porque na nossa última aula, que vai ser dia 16, eu queria que a gente fizesse jogos, se divertisse, e daí um deles pode ser o Kahoot. Então, a gente vai se preparar, vai estudar vocabulário na área da física, e daí nesse dia a gente faz ainda as atividades, tudo com vocabulário da área da física, mas daí a gente joga mesmo, tá? Então, hoje não é o jogo, mas o vocabulário que a gente vai fazer nessa atividade eu peguei do jogo, né? Então, vocês já vão se preparar com a leitura, o vocabulário, para daí no dia não fica tão chato assim. Nós vamos jogar, mas tem que ler em inglês a alternativa. Pelo menos eu já vi antes, eu tenho mais chance ali de lembrar no dia sobre esse vocabulário. Alright? So, let's take a look here what we have. Okay. We have the beginning of 4 sentences. This game here is about the properties of light. Properties of light in the areas of physics. And we have to connect the end to the beginning of the sentences. So we have 4 sentences, and we are going to connect the green with the yellow. I hope it's not so small. Espero que não esteja tão pequenininho. Mas se vocês quiserem o link, eu posso colocar aqui. No chat, vocês podem abrir no computador. Ou no celular, se ficar melhor de ler. Let me just put here in the chat. Exactly the same file that I'm using. É o mesmo arquivo que eu estou usando. Se ficar melhor de ler, vocês podem abrir. Alright. So, we have here light travels. Letter B, radiation describes. Letter C, a disturbance that transfers energy between 2 locations. And the speed with which electromagnetic light waves travel. So, can you help me, physics people? Which one can we connect with letter A?
light travels? 3,000 meters per second? Meters. Meters, yes. Per second. Ok. All right. We can make this connection. A gente pode conectar depois, caso precise. No, I can't do that. I'm sorry. Era para eu ter feito o quadrinho, mas eu juntei, eu acho. So we'll just put like this. Letter A, we connect with the 300 million. We can check, okay? Eu toda falei 2,000, né? 3,000. Eu tava super confiante no 2,000. 300,000 meters per second or miles per second? Miles, I think. No, it's meters. Meters per second? Okay. Yeah. Miles. Não. Not miles. De medidas, né? All right. But I think that maybe can be other. Mm-hmm. That in A, I think can be other. Which one, Chris? What's the alternative that you think? I think it's in waves. In waves. Can be. All right. We'll check letter B. Daí depois, quando for faltando, a gente arruma. Letter B. Radiation describes. What's radiation? E agora? Eu estou confusa. Ok. Eu acho que é aquele maior de seria in waves. Será? Eu também acho que é em waves, mas não sei. Porque o que é o describes? Descreve. A radiação descreve ondas. In waves? Waves não é onda? Aham. Interpretação já é difícil em português. Agora em inglês. Em física? Em física em inglês. Ô, Cris, É divertido. A radiação eletromagnética é onda ou é matéria? Vamos começar uma discussão filosófica aqui do negócio. Biscoito ou bolacha? Olha, eu vou dizer para vocês que eu vejo só pelo que já tem na frase. Por exemplo, aqui eu vejo light travels. A luz viaja, eu já sei que o verbo tá ali, então eu já elimino alguma coisa aqui. Eu vejo pela frase, vocês estão vendo os conceitos, né? É, professora, é complicado o nosso negócio. Porque aquele último ali, ó, a velocidade com qual a onda magnética viaja seria a onda de luz, né? Que ele Seria fala. os 300 mil metros por segundo. Ok. E se vocês têm certeza, daí a gente já coloca, ó. Eu acho que é. Yes. Yes, that's better. E eu já vou dizer a da Cris também, ó. In B, I agree with Olivia. Ok. Eu vou ter que diminuir um pouquinho. O que você com a Olivia? I agree. Vamos escrever no chat, ó. Agree. I like your opinion. Your response. I agree. I have a similar opinion. Good. All right. Letter B. Radiation describes The transfers of light energy as electromagnetic waves. Acho que é isso. The transfer of light energy as electromagnetic waves. Okay. And then we have only one missing Qual here. será?
Letter C, a disturbance that transfer energy between two locations defines A wave. a wave. Yeah. Agora imagina isso num Kahoot. E o Kahoot tem o tempo para você responder, né? Interessante. Então, essas frases são quase as mesmas do jogo. Então, tem o início, você tem que ver qual que conecta com o final. E lá, na hora do jogo, tem que clicar rapidinho na resposta que você acha. Tem um tempo que fica correndo ali. Rola uma pressão psicológica, então. Tem um pouquinho, né? Um pouquinho, yeah. So, light travels in waves. A letra A, né, aqui. A luz viaja em ondas. Letter B, radiation describes the transfer of light energy as electromagnetic waves. Então, radiação descreve a transferência da energia da luz como ondas eletromagnéticas. And C, a disturbance that transfers energies between two locations. Como que dá para traduzir disturbance? Não. Eu Uma ia interferência? Turbulência. Perturba, né? Perturbação. Uhum. Então, a perturbação que transfere energia entre dois locais define uma onda. Vocês usam a palavra perturbação para definir onda? Eu acho que eu sim. Eu pergunto assim na área da física, que às vezes tem outra palavra que é mais utilizada com esse sentido. Eu acho que a gente não usa perturbação, a gente usa distúrbio, né? Distúrbio! Essa me soa melhor. Não, o Patrick está dizendo que ele é perturbação também. Acho que é sinônimo, né? A gente usa como sinônimo dentro da... Se a gente for analisar... Isso, eu tô perguntando mesmo, porque disturbance pode ser as duas coisas. Mas distúrbio seria mais no campo da neurologia, né? Também, pode ser também, depende da área. Pode ser também. Pode ser incomodar também, mas aqui não vai ser. Distúrbio é mais... Desculpa, disorder, né? Disorder can be too. Pode ser também. É que as palavras, assim, têm múltiplos sentidos, como em português, né? E daí a gente já tá tão acostumado a usar certas palavras em português que a gente nem pensa. Só que quando chega na aprendizagem de uma outra língua, daí a gente tem que fazer essas escolhas. Qual que é melhor? Qual que é mais usada dessa área? A gente tem que aprender vários sinônimos. Yeah, that's right. That's right. And here, letter C. Essa aqui já foi. Letter D. The speed with which electromagnetic light waves travel. So, the speed, a velocidade com a qual as ondas de luz eletromagnéticas viajam, is here the 300,000 meters per second. Ok? Agora, vocês usam a palavra viaja? As ondas viajam na física? Sim. Yeah. Okay, good. That's good. That's good. All right. So we can do another one. I think that, we'll do this other one here. So the laws of motion, have you memorized them in Portuguese? Yes. You can say in English, I know them by heart. This is the expression. Here, let me see if I can add here. I know the laws of motion by heart. Look at this expression, by heart. I know it by heart. Seria na minha memória, na minha mente? Yes. In English, we have the word hearts, which is like a little heart, right? É uma expressão em inglês que quer dizer
memorizar, ter na ponta da língua, memorizar de É cabeça. verdade, né? Coração, não é cabeça. Eu confundo. Ai, É que tu pensou em head, eu acho. Head. Isso. And I'm talking about heart, right? Parecido, Heart. parecido. Oh, yeah. Yes, they are similar. Várias letras iguais aqui, né? Então, quando tu memoriza algo by heart, quer dizer que tu sabe de cabeça, sabe? Não precisa olhar, não precisa consultar. So, it's a good expression. So, É igual andar here, de bicicleta. oh, yeah, you know it by heart, right? You just know. It's a simple activity that your body memorized the movements there. Can I have a volunteer to read the first law? Eu posso tentar. All right. Yeah. First lie, everybody. Eu não consigo ler porque tem um negocinho na frente. É o mouse? Não, tem uma telinha cinza aparecendo. Não é possível remover esses participantes? Para mim, não. Tá aparecendo para vocês? Para mim, deixa eu bater um print, eu vou mandar. É que eu tô no computador, pra mim não. Pois é, eu Eu tô no também. celular, pra mim não. Mas na minha tela não tem nada, só tem... Eu aumentei, assim, bastante, até para tentar melhorar o tamanho, porque tá bem pequenininha, né? Eu Será posso que vai... Olha, se tu clicar fora dessa telinha, ela não some? Tipo, clica em qualquer outro lugar da tela. Ó, eu mandei ali no grupo como é que tá. Não some. Mas, ô, professora, é só baixar um pouquinho Tenta a tela que fazer tela cheia, sabe? Parece. Let me see. Tá, agora deu. Ok. Ah, que estranho, Olivia. Pra mim Viu? não tem isso aqui. Cinzinha na Estranho, frente. né? Então vamos lá. Ok. First slides. Like, everybody remains in state of rest or uniform motion. Acho que é isso. Motion. Unless. Acted. Aí o resto eu acho que eu não sei. You can say acted Act. upon, Como? upon, by a net external force. external force. Yes, thank you, Olivia. Thank you very much. So this is the first law. The first law. Okay, Certo. first Right. law. And what's the new vocabulary here? Aquelas palavrinhas depois de motion. All right, very good. Unless. E o resto, acho que é tranquilo. Tá. O unless quer dizer a menos que haja alguma ação, né? Acted sobre por uma força externa em rede, net. Que interessante, né? Mesmo eu sabendo, né? Eu sei que aquela palavra é aquilo ali. Mas olhando. Tu sabe a lei, né? É. Tu sabe a lei. E daí as palavrinhas, tu sabe isso aqui. Daí as palavrinhas, qual que é qual com que eu já sei? Exatamente. My cat is here, sorry. Okay, so do you have any other questions about this? Or it's okay? It's okay. Yes, I have a question. Net, please. Net is? Net is connection, rede, conexão. Ok. Net. Sabe a palavra internet? Tem a net no final, que quer dizer rede interconectada.
Também net é rede, é teia de aranha também. É uma rede, né? Yes, Cris? My question is about the word net too. Okay. I can't put this word in this phrase. All right. Can I help you translating? Yes. Yeah. Ok. Então aqui tem 3 palavras. Porque em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Então vocês têm que ir lá na última, que é força, e vir voltando para ver que tipo de força que é. Não é qualquer força. É uma força externa e é uma força externa em rede. Só não sei se vocês dizem assim na lei. Qual que é a primeira lei de Newton? Somebody can say it in Portuguese, please? Para ver se eu também conecto com o que está aqui. Todo corpo permanece em estado de repouso ou movimento uniforme, a não ser que seja Exercida uma teia de força externa. Uhum. Ou uma rede de força externa? Uma força externa em rede? A lei que eu Mas conheci é um pouquinho a diferente. gente não fala muito em rede. Tipo, Em rede. acho que a gente pode falar porque, tipo, se for uma força só, Ação de uma força externa, o né? objeto estivesse lá em repouso e a gente aplicasse uma força sobre esse objeto, ele já poderia entrar em movimento. Ele não precisaria não precisaria de uma rede de forças, talvez seja uma, não sei, não consigo, por isso que eu não tô conseguindo encaixar, sabe, esse net. A palavra assim, net. Isso. I see, ok. Let me see if we have maybe other meanings. Deixa eu ver se tem A não algum... ser que leve em consideração todas as forças atuantes, né? Seria uma rede de forças. Forças vetoriais, todas as forças, gravidade, peso... Mas mesmo assim depende, né? Não sei, não. Porque aí, por exemplo, se a gente tem um objeto lá parado, supondo que tenha uma normal, e a força gravitacional, mesmo ele estando parado, essas forças já estão agindo lá. Então, depois a gente vai precisar, tipo, de uma força externa para colocar ele em movimento, supondo algo sem atrito, né? Seria mais uma força externa, né? Ou ação de mais uma força, né? O net teria que ser como mais uma força externa, ou uma... É que a gente não usa esse net no português. Na de português, daí tá confundindo, né? É. Eu entendo. Eu tô tentando ver alguma outra definição para ver se vocês conectam com a lei em si, do jeito que vocês estão acostumados a estudar, ou do jeito que vocês memorizaram. Daí aqui tem uma definição que diz assim, uma quantidade net é uma que permanece quando tudo deveria ser subtraído do que tem sido subtraído. Não faz sentido. Pode ser resultante. Resultante, ok, maybe pode ser resultante, tipo uma força resultante. Resultante vocês usam na definição. Uma força resultante. Ok. Porque daí, no caso, a gente... Isso, porque aí, no caso, a gente teria... Eu acho que tá atrasado, desculpa. Não. Meu áudio tá saindo muito depois, eu acho. Eu tô ouvindo bem, Cris? Bem tranquilo, tá? Pode continuar. Então tá. Mas eu acho que... pode ser resultante, talvez, porque aí a gente precisa de um somatório de forças que seja, aí como foi a definição que você falou, que não seja, que tem que ser diferente de zero, né? Então, talvez possa ser uma força externa resultante que, de fato, tire esse objeto do repouso ou do movimento uniforme. Ok. Líquido, vocês não usam a palavra líquido, né? Foi outra tradução que eu achei aqui. Que eu também não sabia que net poderia ser fluid, liquid. Não faz sentido daí, né?
Para essa definição, não. Ok. So it's that eu acho que é essa, o que mais se aproximou foi essa aqui. Vamos até anotar. É resultante, né? Força resultante. Resultante. Here, I want to put here the definition from the dictionary. A net amount is one which remains when everything that should be subtracted from it has been subtracted. Então, isso aqui é um valor líquido, essa definição, na verdade. Olha só, uma quantia net é aquela que fica quando tudo que deveria ser subtraído é aquela que fica quando tudo do que foi subtraído já tirou tudo do que tinha que ter sido subtraído. É um valor líquido. Só que ali Eu acho que não sei se os colegas líquido. concordam comigo, mas eu acho que uma força resultante. Eu acho que faz sentido. Yeah. I agree. Ok. Good. Se vocês abrem um dicionário para olhar, tem que ser em inglês, né? A definição da palavra net tem uma lista gigante, daí a gente tem que ver qual será que fica melhor nesse contexto. E com a explicação e conhecimento de vocês, perfect. Now I understand better. Eu também entendo melhor agora. Thank you very much, guys. Thank you, Chris. For your catch. You're welcome. Your catch. Tu pegou ali uma tradução bem aproximada para ficar melhor do que o que é mais comum para mim, que net é rede, conexão, right? So it's good that you have that. Can we have somebody to read the second? Me, please. Yes. Dá para ver assim? Tá perfeito. Ok. The second law. The amount of acceleration of a body is proportional to the acting force and inversely proportional to the mass of the body. All right. I think this one is more simple, right? The second law, the vocabulary is all right? Very simple. Yes, I think it's okay. Okay. What's F? Force. Force. So F stands for force. O F significa força. This one, equal, and Equal mass mass times acceleration. times acceleration. All right. Todas essas palavras estão aqui, né? Amount is okay? Amount, the amount of acceleration. Quantidade, né? Yeah, amount is a synonym for quantity. All right, this was more straightforward. The second law, so we see the first law and the second law. Now the third one. Who can read this one for us? We have a volunteer. I can. Thank you. Third law. Okay. For every action, there is an equal but opposite reaction. If an object A exerts a force on object B, then object B will exert an equal but opposite force on object A. All right, so that's the third law. I think the vocabulary is okay too. Very similar to Portuguese, or you are familiar because of your studies in physics. Do you have any questions about this vocabulary here?
Não. Não, No? esse aqui também é tranquilo. All right. That's good, guys. Yeah. So, if you have this in a game, you'll be okay to identify the first law, the second law. Se aparece num jogo que vocês têm que olhar e conectar ali ligeiro, qual que é qual? I think you'll be alright. And we have this, the final one here. It's the same. We have first law, second law, third law. Então, se alguém não sabia ou não lembra, o que é esse ST no final do 1? É dos números ordinais. São usados para data em inglês, o que é uma coisa diferente. Para nós, a gente só usa ordinal para o dia 1º. Dia 1º de julho. Os outros já é dia 2, dia 3, dia 4. Agora, em inglês, é muito mais comum só se utilizar os ordinais para todos os dias do mês. Então, por isso que às vezes vocês podem ver o ND. So, second, tem o ND no final, por isso que vai o ND. Geralmente é sobreposto bem pequenininho em cima, né? Do final aqui da palavra. Okay, so if you didn't know, you have it there. And the third, it's because you have RD here. E qual que é o mais popular, que não tem nenhum aqui, mas a maioria dos dias do mês, por exemplo, ou dos ordinais, vai aparecer duas letras que não são essas aqui. Do you remember? TH. Exactly. TH. A maioria termina com TH. So, fourth. So we put here the TH there. All right? So we'll see here. Então, são as mesmas, só que as palavras, às vezes, vêm de um jeito diferente, tá? Então, vocês me ajudam aqui, conectar. 1, 2, 3, to the first, second, and third law of Newton. The first one. Acceleration depends on an object's mass and the amount of force applied to it. Do you know which one it is? Second law. The second? Yes. Okay, so this one is the second. I can't. Let me see if I click here. No, I can't. Eu queria anotar, mas eu fiz de uma forma que ficou difícil, ficou uma imagem só. But I think you'll be okay. Maybe only the beginning, só o início, eu coloco aqui e anoto do lado. Acceleration. It's for the second law. All right, so we'll check. This one, objects exert an equal and opposite force on each other. Essa aqui começa com objects. Which one is that? Third law. The third law. All right. And finally, an object at rest stays at rest unless it experiences an unbalanced force. Olha, aqui já veio outra palavra descrevendo a força. Ó. Vamos lá. Um objeto que está em repouso permanece em repouso, at rest, unless, a menos que experiencie ou que tenha, que seja executada, uma força unbalanced. O que quer dizer unbalanced? Não balanceada? Ou imbalanceada? Yeah. Para mim, são coisas diferentes, mas vocês que são da física devem fazer sentido.
Faz sentido? Ou vocês acham que tem alguma coisa estranha aí? Não, unbalanced não faz sentido dessa lei. Não. Não, o Eu acho que balanceamento não. sim. Balanceamento? Força balanceada? Tá desbalanceada, né? Desbalanceada. Não balanceada. That would be the translation. E tá se referindo a first law. Sim, porque assim, ó, lembra que antes a gente tinha o net? Eu acho que agora eu lembrei como é que eu fiz. I'm sorry. Era assim, ó. Yes, I'm sorry, guys. Ok. Ok. Dá para mexer sim, ó. Eu que não lembro. Qual que é essa aqui mesmo? The third is up here, right? É a terceira, Essa aqui é a terceira? Na terceira e na Não, segunda fase. essa de cima é a segunda. Ok. And here. Ops. Tá. E o unbalanced fica ok? Ou fica... Eu acho que fica ok, porque se a gente for pensar no que a gente tinha antes no NEC, e como a gente utilizou como referência antes a força resultante, quando a gente tem uma força que não está balanceada com as outras, então a gente tem uma força resultante diferente de zero. Porque se ela não fosse diferente de zero, a gente não ia conseguir colocar o objeto em movimento ou tirar ele do repouso. Tirar ele do repouso e colocar em movimento é a mesma coisa, né? A gente não conseguiria mudar o estado de movimento dele, então eu acho que é uma força desbalada, no caso, né? Seria um desequilíbrio na força, né? Isso. Unbalance quer dizer desequilíbrio para uma força. Vai para o lado negro da força, que a força está desequilibrada. Sim. Então, essas palavras são usadas, né? Porque assim, tipo, não fui eu que fiz a frase, vocês me entendem? Então, em inglês, essas palavras, por exemplo, an unbalanced force, eu peguei do jogo do Kahoot que alguém da física que fala inglês fez. Não foi feito para aula de inglês, foi feito por professor de física que quer revisar esse conteúdo com os alunos. Então, assim, unbalanced force, it's a word used to describe the first law, é uma palavra que é usada. Agora, se eu salvar, vai ficar na imagem a resposta, ó. E a mesma coisa essa aqui, net external force. São palavras utilizadas para descrever a força aqui relatada na primeira lei. Deve ser uma expressão nativa E isso, o jeito que é usado na língua inglesa. da língua deles. E às vezes a gente traduz, não fecha bem com o que vocês estão acostumados em português. Daí a gente tem que tentar fechar É a mesma coisa no português. Manga, calça. Claro, por exemplo, às vezes eu falo manga, só que eu tô me referindo à mangueira de lavar calçada, por exemplo. Só que tem lugares que não falam assim, que falam só mangueira para mangueira e manga para fruta. Então a gente está tentando entender nesse sentido. But I hope it's clear. Eu espero que ficou claro para vocês e que a gente tenha essa noção dessas palavras que são usadas para, principalmente nessa primeira lei, né, que apareceu essa aqui, net external force, e depois essa aqui, unbalanced force. Também outra forma de descrever essa força que pode ser exercida no objeto. Right? Ok. Essa daqui eu tinha anotado embaixo. Daí eu não vou colocar aqui, mas também era possível fazer. Isso aqui é no Google Docs mesmo, né? Como é uma imagem, pessoal, a gente consegue pegar e arrastar para depois ficar a resposta ali conectada certinho, ó.
Foi assim que eu tinha pensado, depois eu me esqueci. Radiation describes the transfer of light. I think that would be here with letter B. Or we can leave here and put this one here. Dá para colocar aqui, daí. Eu tô falando só porque vocês também são professores, não sei se já atuam, mas só para vocês também verem os recursos, né? Tem sites que dá para fazer isso também, tá? Eu que gosto de deixar tudo no Google Docs, porque fica fácil de compartilhar com vocês. So that's why. Okay, so we did this. We did the last one here, so now we go back to our notes. A gente vai de volta para as nossas anotações, tá? Então, antes da última aula, eu vou lembrar vocês assim, pessoal, por favor, vão lá no jogo do Kahoot, estudem o vocabulário, porque vai ser um dos jogos que a gente vai usar na última aula. So here, I have the one with Newton's laws, that I think you will consider very easy. Às vezes tem que fazer login no site. O site tem uma parte que é toda gratuita, mas também tem parte paga. E aqui a gente está acessando como se fosse o esqueleto do jogo, não é o jogo em si. Quando a gente vai jogar, já aparece de outra forma. Mas por que eu coloquei o link aqui? Para deixar como atividades sugeridas. Porque no quiz, vocês conseguem ler. You can read all the questions. Question 1, question 2, question 3, up to question 10. This we have 10 questions total. And look, if you click here, show answers, you have the options, and here you have the check mark in the correct one. So you see there? The little check mark here. So here the question is about the scientist who developed the 3 laws. And then we have the names here. All right. Then we have in number 2 a brief description of one of the laws. Foi daqui que eu peguei, ó. An unbalanced force, para pôr lá na nossa atividade. E daí tá perguntando qual que é a lei. Then here, a synonym, another name for the Newton's first law of motion. And you have the options there. Daí fazia sentido aquela frase que você pegou, fazia sentido com a ilustraçãozinha da gangorra. Ah, good! No jogo tem a ilustração, isso é bom, né? A ilustração da gangorra. Daí faz sentido balancear, desbalancear a gangorra. Ok. Com a força desbalançada, desigual, força desigual. Faz sentido daí na primeira lei de Newton. Seria para equilibrar a gangorra, né? Equilibrar as forças. Ok. Equilibrar a gangorra, ficar balanced, ficar igual para os dois lados. Balanceada. Balanceada. Uhum. Yes. All right. Aí faz sentido. Ok. Alright, so we're taking a look at the questions. A gente só tá indo assim, olhando, a gente não tá estudando a fundo, tá? Porque eu vou deixar como atividade sugerida vocês visitarem o link, que é o esqueleto do jogo, e estudar as perguntas, para no dia que a gente jogar, vocês já vão olhar o vocabulário e já vão conectar de forma mais rápida, tá? Você tá ensinando a colar, né? Não, a gente está estudando o vocabulário para se preparar. Ok? E a gente faz ali um momento do jogo, mais de brincadeira, assim, vai ser como se fosse a nossa festinha final da turma.
Porque assim, ó, Sandro, o Kahoot, quando tu joga, ele não considera apenas a resposta certa, mas também a rapidez com que tu clica, quantas em sequência tu acerta ou erra. Então tem Sim, uma gama. a gente jogou com o Lucas ensinou lá na terceira fase, eu acho. Segunda ou terceira fase. Isso. Então, por mais que, por exemplo, o Lucas, como é que era? Tchelichevsky. É o Lucas. Tchelichevsky, é. Oh, I miss Lucas so much. Saudades do Lucas, né? Ok. Então, o que eu quero dizer? Não é, vocês vão colar por causa do vocabulário em inglês. Então, vocês vão estudar o vocabulário para poder responder. Só que mesmo assim, o que eu estava falando, o jogo considera a rapidez que tu clica nas respostas, considera a sequência, assim, quantas tu conseguiu acertar em sequência ou errada, e já vai mudando o ranking nesse sentido também. Então, sim, a gente está colando as respostas, estudando, a gente já vai jogar. Eu espero, né, que vocês já vão saber ali qual a resposta certa, vão apenas olhar e lembrar do vocabulário para conectar. Mas a gente faz esse momento de diversão aí, que o site vê a agilidade de vocês também para responder. So here it is a question about the term that describes the tendency of all objects to resist a changing motion. Então, qual que é um termo que descreve a tendência de todos os objetos resistirem uma mudança quando em movimento? So you have the inertia there with the check mark. Number 5 is about another law. A número 5 é sobre outra lei, né? Das 3 leis. A gente já viu nas atividades também, então é para vocês já saberem o vocabulário que está aqui. A equação também a gente viu ali nas atividades, vocês sabem também, of course, you know that. I don't know, you know that. This is another law. Essa aqui também relaciona a outra das 3 leis. This one here. Essa aqui é outra frase relacionada à primeira lei também. Então, a gente já viu nas atividades o vocabulário que está aqui. Já apareceu em outra pergunta, só que aqui tem o início, vocês vão conectar com o final. Essa aqui é para dizer se é verdadeiro ou falso, relacionado à primeira lei. E a última é o summary, o resuminho da terceira lei. Então, vocês, assim, o conteúdo vocês sabem, é mais ligar o vocabulário, ver o vocabulário de inglês, que é o objetivo da nossa disciplina, né? Que vocês ampliem o vocabulário na área da física, para ajudar vocês com os conteúdos de vocês. Eu aproveito essa aqui, ó, summary. Eu quero escrever aqui summary no chat e vou escrever abstract. Qual que é a diferença? Do you know? How can we compare? I think it's the first, the summary. We can. Eu acho que eu vou falar em português, porque se eu falar em inglês eu vou me enganar mais ainda. Pode ser? Ok, yes. Of course. O primeiro, quando a gente fala em resumo, eu acho que a gente quer resumir por exemplo, a gente falou sobre uma coisa e a gente resumiu. Aí o segundo, a gente utiliza muito, por exemplo, em artigo, né? O abstract do artigo. É como se fosse também é um tipo de resumo, mas é como se fosse o principal do conteúdo que ainda vai vir. Seria a ideia principal do artigo. Ok. Do que vai tratar. E eu coloquei mais uma para fechar. Resume.
Todas existem em inglês, tá? A gente está tentando ver, eu aproveitei aqui que apareceu na atividade, porque causa muita confusão, e como é na área da física, é na área de vocês, de ler artigo, de TCC, é legal dar uma olhadinha nessas palavras. Resume, não? So, summary, a tradução quer dizer um resumo de algo. A história resumida, um resumo mesmo, resumo de algo. Isso que é summary. Summary é um resumo, pode ser de um filme, pode ser de um livro, pode ser um resumo de um artigo que você leu, é um summary. Abstract é um gênero textual que tem partes específicas e que sempre aparece em artigos científicos ou em capítulos de livros científicos, tem um abstract. Então, um abstract quer dizer, em português a gente traduz como resumo, né? Mas ele não é assim, tipo, só resumir o conteúdo. Ele tem que ter uma breve apresentação do que é a pesquisa, tem que ter um pouquinho da metodologia, um pouquinho da abordagem teórica, um pouquinho dos resultados. Então, tem que ter essas coisas no abstract, por isso que faz dele um gênero textual com partes bem específicas. Então, eu vou colocar aqui que é um gênero textual. E resume quer dizer retornar, recomeçar num jogo. Quem joga aí, o filhinho do Sandro deve ter visto esse resume aí, quando os joguinhos estão em inglês. Cuida, Sandro, que vai aparecer, tu vai ver. Resume quer dizer começar da onde tu parou. Daí tu vai lá e segue o jogo. Ou um questionário, por exemplo. Ou um seriado. Você está assistindo, parou no meio do capítulo. Do episódio, sorry. E daí tu resume the episode. Quer dizer retornar, recomeçar. Tá? Ficou claro? Yeah? Thank you. Certo. Yes, thank you. Então, quando vocês forem escrever TCC ou artigo que tem que ter um abstract, a palavra abstract mesmo. Summary também pode ser, só que geralmente não é exigido, assim, em revistas, por exemplo. Alright, so just to finish here, our notes, no, this one here. Ok, então eu vou colocar como sugestão essas duas aqui para vocês fazerem a mesma coisa. Visitar esse aqui, o jogo do Kahoot, e visitar esse outro sobre Properties of Light. Esse aqui tá pedindo para fazer login, ó. Talvez vocês não tenham conta ainda no Kahoot, vocês vão talvez precisar nesse segundo aqui com Properties of Light para acessar. Eu também tenho essas perguntas em PDF, eu posso colocar no Cigar para nós, tá? E o que vocês têm, então, para fazer, para a gente fechar? Vocês têm essa Suggested Activity, ou seja, não vale nota, vocês vão fazer para estudar o vocabulário, para ver o vocabulário, porque lá no dia 16 a gente vai jogar esses Kahoot com outras atividades que a gente vai ter. E daí, vocês também têm a tarefa, que não dei a data ainda, que é o trabalho Physics and Art, tá? Eu vou fechar hoje essa atividade que era para fazer o rascunho dessa tarefa. Eu vou dar o feedback para vocês, individual, durante essa semana que vem, e vocês devem ir pensando como que eu vou organizar a versão final a partir do feedback, da conversa, das aulas, e como que eu vou fazer o meu trabalho Physics and Art disponível para as pessoas que vão ver ele, não só a professora, mas teria que ser um link
esse trabalho, ou um vídeo, ou um storybook, ou um PowerPoint, para a gente disponibilizar para as pessoas visitarem mais adiante. Então, pensem assim, e que jeito que é legal e atraente para convidar as pessoas para ver o meu trabalho? Eu queria pedir para vocês, especialmente para pensar no público-alvo, quando a gente está fazendo um trabalho assim que outras pessoas vão ver, que são pessoas do IFSC que vão ver, não só o pessoal da LIC, mas também o pessoal do integrado, dos outros cursos do IFSC, e também pessoas de outras escolas que visitam, que participam das atividades de Semana de Arte e Cultura. Então, vocês têm essa tarefa, assim, de que eles olhem lá para a seção, Physics and Art. Tem um monte de gente no integrado que gosta de física. Essas pessoas vão gostar de olhar o trabalho de vocês. Vamos olhar esses trabalhos, né? Então, o que esse aqui? Esse aqui é um vídeo, esse aqui é um cartaz digital. Como que vai ficar legal de dispor para as pessoas verem? Tá? Então, vocês não têm, assim, uma atividade que vale nota para a semana que vem, tem só atividade sugerida e pensar, desenvolver o trabalho final. Também já vou dar jeito de postar semana que vem a tarefa no SIGA, que será o espaço para esse trabalho de vocês, já a versão final, porque nós estamos se encaminhando para conclusão da disciplina, né? Então, nós vamos fechar logo. Ok? Thank you guys for being here. I'm going to stop the presentation. E também parar a gravação, né? Que daí já fica